Casamento é um teatro caro. Atores mal ensaiados, figurino alugado, maquiagem pesada tentando esconder rachaduras emocionais, e uma plateia sedenta por fofoca. Eu cheguei naquela festa já sabendo que, mais cedo ou mais tarde, alguém tentaria transformar minha presença em piada. Só não imaginava que a piada sairia pela culatra tão rápido. A recepção parecia cenário de novela, lustres dignos de museu, mesas abarrotadas de flores que pareciam cuspir perfume na cara da gente, garçons desfilando com champanhe como se carregassem elixir da imortalidade. Todo mundo sorrindo, todo mundo falsamente íntimo, todo mundo com a mesma cara de quem queria estar em casa de chinelo, mas precisava postar stories do evento do ano. No centro de tudo, minha irmã brilhava. Ou melhor, se achava brilhando. Vestido branco que mais parecia um bolo de confeitaria de 5 andares, maquiagem que desafiava as leis da física e um sorriso de comercial de pasta de dente. O noivo? Um adereço de luxo, quase invisível. O palco era dela. Sempre foi dela. Eu, segundo ela, sempre fui apenas o bastidor desajeitado que estraga a fotografia perfeita. A primeira cutucada não demorou. Eu estava tranquilamente beliscando um canapé quando senti o puxão no braço. Minha irmã, exalando perfume e soberba, me arrastou até um grupo de engravatados. Pelo ar de bajulação em volta, percebi que aquele devia ser o pessoal importante da empresa dela. O que já era sinal de perigo iminente. Essa aqui é a minha irmã, ela anunciou, em voz alta o suficiente para chamar a atenção da mesa ao lado. A irmã desempregada que não consegue manter um emprego. Sempre perde depois de alguns meses. Silêncio. Não o silêncio respeitoso. O silêncio constrangedor, pesado, cheio de olhares atravessados. Eu sorri. Ela queria espetáculo? Ia ter. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, um dos engravatados se adiantou. Estendeu a mão para mim, e eu apertei com firmeza. Prazer, disse ele, sou o chefe da sua irmã. Ah, o universo tem um senso de humor maravilhoso. Eu ainda formava a frase para explicar que não trabalho para ninguém porque desenvolvo sistemas de segurança para empresas de grande porte, quando ele se virou calmamente para a noiva do dia e soltou a bomba. Se alguém está perdendo o emprego hoje, é você. O salão inteiro congelou. A música continuava tocando, mas parecia distante. O sorriso da minha irmã se desmanchou no ar como chantilly derretendo no sol. Foi um dos espetáculos mais belos que eu já presenciei, a queda livre da arrogância em câmera lenta. Como assim? Ela gaguejou, ainda segurando meu braço, como se eu fosse o bote salva-vidas dela. Você realmente achou apropriado humilhar sua própria irmã em público? Ele respondeu, sem alterar o tom de voz. Se você é capaz de expor a própria família dessa forma, como devo confiar que trata bem os colegas de trabalho? Integridade é essencial. E hoje você me mostrou exatamente o contrário. Se eu tivesse uma taça na mão, teria brindado naquele instante. O grupo de convidados se remexeu desconfortável. Alguns tossiram, outros desviaram o olhar. O burburinho começava a nascer nas mesas ao redor. A noiva perfeita estava sendo desmontada diante de todos. Não foi isso que eu quis dizer, é só uma brincadeira, todo mundo sabe que ela, minha irmã tentou desesperada. Todo mundo sabe que eu faço o que você nunca conseguiu, completei, olhando fixamente para ela. Trabalho por conta própria, desenvolvo sistemas que você não teria nem como entender, e ao contrário de você, não preciso bajular chefe para parecer importante. Alguns convidados riram baixinho. Outros morderam os lábios tentando não rir. Eu estava apenas jogando sal na ferida aberta. Você sempre leva tudo tão a sério, ela tentou rir, mas o som saiu nervoso, mais parecido com soluço. Sim, respondi, porque alguém nesta família precisa levar a vida a sério. Se não acabamos, assim. Apontei para o vestido dela, para o teatro inteiro. Enfeitando o palco com dinheiro que não é nosso e mendigando aplauso de gente que nem se importa. O rosto dela ficou vermelho, quase roxo. O chefe cruzou os braços, observando em silêncio. A sentença já estava dada. Eu me afastei calmamente, como quem acaba de assistir a um show gratuito. O burburinho se espalhava feito fogo em palha seca. Peguei uma taça de champanhe no bar e levantei em minha própria direção. Às vezes, a vingança nem precisa ser planejada.
Ela se serve sozinha, em bandeja de prata. Mas o espetáculo estava só começando. Não demorou para os cochichos virarem corrente elétrica. Eu percebia os olhares cruzando o salão, gente cutucando gente, celulares discretamente apontados. O casamento perfeito já tinha manchete: noiva humilha a irmã e acaba humilhada pelo chefe. Eu podia até ouvir a música da vinheta de jornal. Minha mãe foi a primeira a surgir. Andou apressada até mim, com aquele sorriso falso colado no rosto, tentando manter as aparências. O que foi isso, menina? Sussurrou entre os dentes. O que foi isso? Foi sua filha colhendo o que plantou, respondi. Você não podia ter ficado quieta, ela rebateu, os olhos faiscando. Eu fiquei quieta. Quem falou foi o chefe dela. Eu só acrescentei tempero. Meu pai apareceu logo atrás, com a gravata torta e a testa suada. Você tinha que estragar a festa, né? Acusou. Eu? Eu nem precisei me esforçar. Ela mesma se jogou do penhasco. Minha mãe me segurou pelo braço, apertando forte. Pelo menos tente não chamar mais atenção. Claro, respondi, com meu sorriso mais debochado. Vou ficar quietinha enquanto ela desmorona sozinha. Não precisa agradecer. Eles se afastaram resmungando. Eu sabia que, para eles, a imagem importava mais do que qualquer verdade. Minha irmã, no entanto, não ia entregar o palco sem tentar revanche. Alguns minutos depois, a banda fez uma pausa, e ela pegou o microfone. O sorriso dela tremia, mas ainda estava ali, tentando se recompor. Quero agradecer a todos pela presença, começou. Casamento é um momento único, e às vezes pequenos mal-entendidos acontecem. Mas isso não vai estragar o nosso dia. Tradução: ela estava tentando apagar incêndio com um balde de gasolina. E para mostrar que estamos em família, quero chamar minha irmã querida para vir aqui e dizer algumas palavras. Ah, ela não aprendeu nada. A plateia vibrou, esperando o próximo ato do barraco. Eu respirei fundo, caminhei até o palco e peguei o microfone. Obrigada, irmã. Que honra ser lembrada. Afinal, você sempre me apresenta como a irmã desempregada. Mas acho que hoje ficou claro quem é que vai ter tempo livre nos próximos meses. A gargalhada que ecoou no salão foi uníssona. O noivo olhou para o chão. O chefe, de braços cruzados, não moveu um músculo. Minha irmã forçou um riso, mas as lágrimas já brilhavam nos olhos dela. Desejo a vocês toda a felicidade, e, principalmente, muita paciência. Porque se ela trata a chefe como tratou a mim hoje, imagina o que vai fazer com o marido. Entreguei o microfone e desci do palco. O salão inteiro estava em ebulição. Minha irmã, que sonhou com aplausos e adoração, tinha virado meme ao vivo. Voltei para minha mesa, servi-me de mais champanhe e observei de longe. Minha irmã ainda tentava se recompor, cumprimentando convidados com um sorriso borrado de rímel. Mas era inútil. A narrativa da festa já tinha mudado, e não havia tapete caro o suficiente para esconder. Meus pais me lançavam olhares de reprovação, como se eu fosse a culpada por tudo. Eu apenas ergui a taça em resposta, como quem diz, vocês que criaram essa estrela cadente. Enquanto isso, os cochichos continuavam. Você viu o que aconteceu? Coitada dela, nunca pensei que fosse assim, a irmã até que se saiu bem. E eu, debochada como sempre, pensava, que noite maravilhosa para não ser a noiva. Se existe uma coisa que minha família sabe fazer melhor do que cozinhar drama é encontrar um bode expiatório. E adivinhem? Eu sempre fui o bode favorito. O escândalo no casamento foi só o tempero perfeito para que eles me transformassem, de novo, no prato principal do banquete de culpas. Eu ainda estava saboreando meu champanhe quando minha mãe veio até mim, com a cara dura de quem tenta sorrir para não manchar a maquiagem, mas com os olhos em brasa. Você não tinha esse direito, ela disparou, sussurrando entre os dentes para não chamar atenção, mas o tom era de navalha. Direito? Querida, eu não fiz nada além de existir. Quem pegou o microfone foi ela. Quem me apresentou como a irmã desempregada foi ela. Eu só devolvi o presente embrulhado. Você arruinou o dia mais importante da sua irmã. Ah, não, mãe. Ela arruinou sozinha. Eu só aplaudi. Se ela queria um show,
conseguiu. E olha que espetáculo, plateia de pé, comentários fervendo, e o melhor, sem custo adicional para a produção. Meu pai se aproximou, já suando mais do que o ar-condicionado dava conta. Você precisa se desculpar. Agora. Vá até lá e peça desculpas para sua irmã, para o noivo, para os convidados. Você não tem noção do que fez. Eu gargalhei, sem me importar se alguém olhava. Desculpas. Eu deveria cobrar ingresso, pai. Esse foi o melhor entretenimento da noite. Aposto que a filmagem do casamento já está virando viral nos grupos de WhatsApp. Não brinque com isso, ele estalou. Sua irmã pode perder o emprego de verdade. Então finalmente ela vai experimentar como é a vida real. Bem-vinda ao Clube dos Mortais, maninha. Atrás deles, vi minha irmã se aproximar. O rímel borrado transformava seus olhos em duas manchas pretas, e o sorriso falso tentava manter a dignidade em pé. Mas bastava olhar para o aperto nervoso que ela dava na barra do vestido para saber que a queda estava doendo. Podemos conversar? Ela disse, fingindo calma, mas a voz tremia. Claro. Desde que não seja no palco. Já me apresentei o suficiente por hoje. Ela respirou fundo e me puxou para um canto mais reservado, atrás de uma cortina que separava o salão da área dos funcionários. O vestido dela parecia engolir o corredor estreito, e a cada passo eu ouvia o farfalhar nervoso do tecido. Você não precisava ter feito aquilo. Eu não fiz nada, querida. Foi seu chefe. Eu só aproveitei o show. Você sabe que ele exagerou. Eu só estava brincando. Você sempre leva tudo para o lado pessoal. Ah, então você me chamar de desempregada na frente do homem que paga suas contas é brincadeira? Que tipo de palhaço você contratou para esse circo? Ela cerrou os dentes. Você sempre estraga tudo. Desde criança, sempre arrumou um jeito de roubar a atenção. Eu finalmente tinha um dia só meu, e você transformou em um espetáculo vergonhoso. Roubar a atenção? Mana, você me entregou no microfone. Se não sabe lidar com o retorno, não jogue piada barata em público. Aliás, você sempre quis palco, não foi? Pois bem, você conseguiu. Só que desta vez, o público vaiou. Você está feliz agora? Hein? Estou. Aliás, estou radiante. Nunca imaginei que seria tão fácil ver a máscara cair. E tudo isso sem eu precisar gastar um centavo. Ela respirava fundo, tentando controlar o choro. Você não entende o que está em jogo. Eu trabalho há anos para construir uma carreira. Ele era meu chefe. E agora? Agora ele sabe quem você realmente é. E isso, querida, não é culpa minha. É só o reflexo do que você mesma escolheu mostrar. Nesse momento, minha mãe entrou no corredor, furiosa. Chega! Vocês duas vão parar agora mesmo. Este é um casamento, não um ringue de boxe. Com todo respeito, mãe, quem começou a luta foi a noiva. Eu só defendi minha honra. E veja só, sem sujar o vestido. Minha mãe me olhou como se quisesse me transformar em cinza só com o olhar. Você vai arruinar essa família com essa língua venenosa. Família? Vocês só lembram de mim para me usar de escada. Eu não arruinei nada, mãe. Só devolvi a gentileza. Minha irmã tentou retomar o controle. Olha, vamos encerrar isso. Você vai subir lá e pedir desculpas, e vamos fingir que nada aconteceu. É assim que as coisas funcionam. As pessoas esquecem rápido. Eu cruzei os braços, rindo. Você me subestima. Eu não sou uma das suas colegas de trabalho que engolem humilhação em silêncio. Eu não vou subir lá para limpar sua sujeira. Se quiser apagar o incêndio, que invente outra mentira. Você é boa nisso. Ela ficou em silêncio, mordendo o lábio até quase sangrar. Eu percebi que a máscara estava prestes a rachar de vez. De volta ao salão, percebi que a noite tinha se transformado em uma guerra fria. Os convidados me olhavam com uma mistura de curiosidade e desconforto. Alguns me lançavam sorrisos cúmplices, outros cochichavam como se eu fosse uma bomba-relógio prestes a explodir de novo. Minha irmã, por sua vez, assumiu a tática da manipulação.
Circulava entre as mesas contando sua versão da história. Ela sempre foi assim, não entende brincadeiras, tem ciúmes de mim desde criança. Eu observava à distância, quase rindo da previsibilidade. Numa das mesas, ouvi uma convidada cochichar, ela parece até feliz que a irmã se deu mal. Eu não resisti. Me aproximei da mesa com minha taça de champanhe e disse, vocês estão certas. Estou feliz mesmo. Porque não é todo dia que a vida entrega justiça instantânea de graça. As mulheres ficaram em silêncio, sem graça. Eu dei um gole e saí, deixando o veneno fazer efeito. Enquanto isso, minha irmã continuava tentando manipular o noivo. Vi quando ela o puxou para o canto, chorando teatralmente. Amor, você acredita em mim, não acredita? Foi só uma brincadeira. Ela sempre deturpa tudo. O noivo, coitado, parecia um boneco perdido. Eu não sei, querida, o jeito como ele falou. Ele não me entende. Ele está equivocado. Você sabe que eu sou dedicada. Eu me aproximei devagar, fingindo buscar mais champanhe, mas aproveitando para soltar uma bomba. Se ele não entende você, imagina eu, que convivo com você a vida inteira. Boa sorte, cunhado. Ela quase me atravessou com o olhar. O noivo engoliu seco. A tensão era deliciosa. Mais tarde, meus pais me chamaram para uma conversa séria. Me levaram para fora do salão, onde a noite estava fria e silenciosa, contraste perfeito para a explosão de egos lá dentro. Você precisa entender, começou meu pai, que sua irmã tem uma carreira a zelar. Você não pode simplesmente destruir tudo assim. Eu não destruí nada, pai. Ela mesma fez questão de puxar o fio da própria carreira até se enrolar nele. Ela estava nervosa. Você sabe como é a pressão. Precisava ser compreensiva. Compreensiva? Eu sou chamada de desempregada em público e tenho que sorrir e agradecer? Se fosse vocês no meu lugar, já teriam processado metade da festa. Minha mãe suspirou, dramática. Filha, às vezes precisamos engolir sapos para manter a paz. Eu já engoli sapos demais nesta família. Hoje eu resolvi devolver o anfíbio inteiro. Eles se entreolharam, frustrados. Era claro que esperavam que eu fosse a filha obediente que sempre abaixa a cabeça. Mas aquele tempo tinha acabado. Se você continuar assim, disse meu pai, não vai sobrar ninguém ao seu lado. Melhor sozinha do que cercada de gente que só aparece para me diminuir. Aliás, obrigada pelo conselho, mas não sou eu quem está prestes a perder emprego, casamento e reputação em um só dia. Eles ficaram em silêncio, e eu voltei para dentro. A festa continuava, mas o clima já não era o mesmo. Cada música parecia fora de lugar, cada sorriso soava falso, cada brinde tinha gosto amargo. Minha irmã tentava se manter firme, mas a cada passo a maquiagem borrada denunciava que a noiva dos sonhos tinha virado um pesadelo de si mesma. E eu? Eu apenas observava, saboreando o espetáculo. Não porque queria destruir o casamento, mas porque, finalmente, ninguém podia fingir que eu era a piada fácil da família. Não naquele dia. Se tem uma coisa que nunca morre é a capacidade da minha irmã de tentar manipular a realidade até que todos acreditem na versão dela. Mesmo depois de ser desmascarada pelo próprio chefe em pleno casamento, ela ainda achava que tinha como dar uma respirada, ajeitar o vestido e sair como vítima. Pobre ilusão. A festa já tinha virado um circo de cochichos. Em cada mesa, havia uma versão da história circulando, sempre com o mesmo enredo. A noiva tentou humilhar a irmã e foi humilhada em dobro. Mas, claro, minha família não ia engolir aquilo calada. Se eles não conseguissem apagar o incêndio, iam tentar pelo menos me jogar dentro dele. A primeira jogada dela foi clássica, assumir o papel de coitadinha. Vi quando ela se aproximou da madrinha de casamento, olhos marejados, voz trêmula, como se tivesse saído de uma novela mexicana. Você viu o que ela fez comigo? No meu casamento. Ela sempre me invejou, sempre quis estragar meus momentos. Eu só fiz uma brincadeira, mas ela transformou em um escândalo. A madrinha, que adorava um drama, já a abraçava como se fosse uma mártir incompreendida. Eu assistia de longe, quase rindo. Era engraçado vê-la atuar, como se a plateia inteira tivesse esquecido que o chefe dela ainda estava no salão, observando tudo com cara de quem já tinha decidido o destino dela.
Eu me aproximei, claro. Não porque queria consolo, mas porque não resisto a um palco. Mana, que discurso lindo! Quase acreditei. Você já considerou largar seu emprego e investir na carreira de atriz? Eu garanto que lágrimas falsas desse nível renderiam uma indicação ao Oscar. Você não cansa de me atacar? Ela rebateu, secando os olhos sem delicadeza. Eu? Só estou apreciando a arte. Aliás, se for gravar novela, me chama para fazer ponta de vilã. Pelo menos eu não tenho que fingir. A madrinha me lançou um olhar reprovador. Você precisa aprender a respeitar sua irmã. Respeitar? Respondi, sorrindo. Respeito se conquista. E até agora tudo que ela conquistou foi se enrolar no próprio vestido. Mas, olha, se você quiser emprestar um lenço para aplaudir o show, fique à vontade. Elas se afastaram, ofendidas. Eu me servi de mais champanhe. Nada melhor do que assistir ao próprio inimigo cavar buraco e ainda ser aplaudido por isso. Não demorou para meus pais voltarem à carga. Meu pai, com a gravata já meio solta, me chamou para uma conversa de adulto. Isso sempre significa vamos manipular você até se sentir culpada por respirar. Você tem noção do que está fazendo com a sua irmã? Ela pode perder o emprego. Ah, pai, finalmente uma consequência real na vida dela. Quem diria que a lei da ação e reação funciona até em casamentos de princesa? Não brinque com isso, ele rebateu, já alterando o tom. Sua irmã é quem sempre trouxe orgulho para essa família. E você, com essa língua venenosa, só traz problema. Eu gargalhei. Orgulho? Se orgulho agora significa colocar a própria irmã no microfone como piada de buffet, então sim, parabéns, vocês criaram a Miss Orgulho Nacional. Minha mãe entrou na conversa, já no modo passivo-agressivo. Filha, você não entende, sua irmã sempre foi mais sensível. Você devia proteger, não atacar. Proteção? Ah, claro. Enquanto ela pisa em mim de salto-agulha, eu deveria segurar a barra do vestido para ela não tropeçar. Que belo conceito de família vocês têm. Você está sendo cruel, disse minha mãe. Cruel é se casar de branco e tentar enterrar a irmã em público. Eu só devolvi a pá. Eles me olharam como se eu fosse o diabo encarnado. Eu apenas levantei minha taça, brindando ao olhar de reprovação. Um brinde à família unida, pelo ódio contra mim. Quando anunciaram o jantar, eu já sabia que o cardápio principal seria intriga. Me sentei à mesa destinada à família próxima. Do meu lado, um tio tagarela, à frente, minha mãe com cara de poucos amigos e, claro, minha irmã e o noivo bem no centro, tentando manter a postura. Os pratos eram servidos, mas ninguém parecia interessado em comer. O apetite estava reservado para as farpas. Minha irmã abriu a boca primeiro. Espero que todos aproveitem o jantar. Foi feito com muito carinho. Eu ri. Carinho? Então o tempero é hipocrisia? Porque esse está em abundância. O silêncio se instalou. O tio pigarreou, tentando disfarçar, mas já era tarde. Você não consegue deixar nada passar, consegue? Minha irmã disparou. Não quando sou eu o prato principal do cardápio. Aliás, parabéns, maninha. Nunca fui tão famosa em um jantar. Aposto que até os garçons já sabem minha profissão, um desempregada crônica. O noivo tentou intervir, querida, talvez seja melhor mudar de assunto. Não, amor, ela rebateu, teatral. Chega de fingir. Está claro que ela não consegue ver minha felicidade. Sempre foi assim. Sempre quis destruir o que eu tenho. Eu gargalhei tão alto que algumas mesas ao redor viraram para olhar. Destruir? Você já fez esse trabalho sozinha, querida. Eu só comprei pipoca para assistir. Basta, gritou meu pai, batendo o talher no prato. Vocês vão acabar com a noite. Pai, a noite já acabou faz tempo. A diferença é que agora tem entretenimento incluso. O jantar virou um festival de silêncio desconfortável. Eu, claro, saboreava a cada garfada como se estivesse em um banquete de vingança. Enquanto todos se esforçavam para salvar as aparências, percebi o chefe da minha irmã observando de longe, como quem assiste a um reality show. Ele não se aproximou mais,
mas o olhar já dizia tudo, ele tinha visto o suficiente. E isso era o que mais corroía a minha irmã. Ela tentava rir, conversar, se exibir, mas a cada vez que o pegava olhando, desmoronava um pouco mais. Eu aproveitei. Em certo momento, passei por ela e murmurei no ouvido: sabe qual é o problema de viver de imagem? É que basta um reflexo mal colocado para revelar a verdade. E hoje o reflexo foi em 4K. Ela ficou pálida. Já perto da sobremesa, minha irmã decidiu tentar um último golpe. Pegou o microfone novamente, como se ainda tivesse algum controle do roteiro, e disse: quero aproveitar este momento para fazer um brinde especial à minha irmã. Porque, apesar das nossas diferenças, família é família, e precisamos nos apoiar. Olhares se voltaram para mim. Era uma armadilha óbvia, me empurrar para o palco e me obrigar a engolir um discurso de falsa reconciliação. Eu sorri. Peguei minha taça e me levantei. Brinde à minha irmã, sim. Que ela aprenda que humilhar alguém em público pode ser tão indigesto quanto esse risoto sem sal. A sala explodiu em risos contidos. Minha irmã congelou, o noivo abaixou a cabeça e meus pais quase tiveram um infarto coletivo. E eu? Eu brindei, bebi e sentei de volta, com a sensação deliciosa de ter roubado mais uma cena. Naquela noite, ficou claro para mim, eles não iam parar. Minha irmã, meus pais, todos eles iam continuar tentando me esmagar até eu ser a caricatura que inventaram. Mas eu não ia mais me calar. Se eles queriam guerra, eu estava disposta. E a diferença é que eu não precisava de palco para vencer. Eu tinha ironia, sarcasmo e a verdade, armas que, usadas na hora certa, derrubam qualquer castelo de cristal. E eu já planejava, o casamento podia ter sido o começo, mas não seria o fim. O espetáculo estava só no segundo ato. A festa já não era mais casamento, era campo de batalha. Flores, música e champanhe só disfarçavam o cheiro de pólvora que tomava o salão. Cada passo da minha irmã parecia o de uma bailarina tentando se equilibrar em estilhaços de vidro. E eu, debochada como sempre, era plateia de camarote com direito à risada contida e ironia servida no copo. Só que, claro, minha família não ia aceitar a derrota fácil. Eles se alimentam de aparências, e ver a filha perfeita escorregar diante de todos era insuportável. O jeito deles lidarem com isso? Tentar transformar a culpada em mim. No meio da pista de dança, que já tinha perdido metade da animação, minha mãe decidiu abrir seu próprio julgamento público. Se aproximou de um grupo de convidados, uns tios distantes e duas vizinhas fofoqueiras, e começou o discurso. É triste ver como algumas pessoas não sabem respeitar momentos importantes. Eu ensinei minhas filhas a se apoiarem, mas, infelizmente, uma delas prefere destruir em vez de construir. Olhares sutis me atravessaram. Eu, que estava a poucos passos, não resisti. Me aproximei, com minha taça de champanhe, e sorri. Mãe, que lindo! Você devia escrever um livro de autoajuda, como culpar a filha errada em 10 passos fáceis. Aposto que venderia bem entre mães que gostam de varrer sujeira para baixo do tapete. Não fale assim comigo, ela respondeu, tentando manter a dignidade na frente dos convidados. Estou falando com você, mas estou ajudando os convidados também. Afinal, alguém precisa avisar que a novela que eles estão assistindo aqui não tem mocinha. Só vilã tentando se passar de vítima. As vizinhas cochicharam, os tios tossiram, e eu me afastei, satisfeita. Enquanto isso, minha irmã tentava recuperar terreno com o noivo. Vi quando ela o arrastou até mim, como quem leva testemunha para uma briga. Você precisa parar, ela começou, com aquele tom de falsa autoridade. Já chega de me humilhar. Este é o meu casamento, não o seu palco. Engraçado, achei que você tivesse me colocado no palco desde a primeira cena. Eu só continuei o espetáculo. Quer que eu largue o microfone? Fácil. É só você parar de me entregar de bandeja. O noivo pigarrou. Talvez vocês duas precisem conversar com calma. Não é o momento. Ah, querido, eu disse, sorrindo para ele, se você acha que casamento é só festa de buffet, se prepare. Esse é só o trailer. O filme completo vai ter muito mais drama. Ele engoliu seco.
Minha irmã apertou a mão dele, como se quisesse controlá-lo pela pressão dos dedos. Está vendo? Ela sempre foi assim. Sarcástica, cruel, incapaz de ser feliz com a felicidade dos outros. Errado, corrigi. Eu sou feliz, sim. Feliz por não viver de fachada. Feliz por não precisar encenar sorrisos. E mais feliz ainda por não estar presa em um vestido desconfortável fingindo que minha vida é perfeita quando ela está despencando no abismo. A reação dele foi instantânea, desviou o olhar. Eu vi ali, naquele pequeno gesto, a primeira rachadura na confiança. E aquilo foi melhor que sobremesa. Mas meu pai não ia deixar barato. Decidiu pegar o microfone da banda e, como se fosse mestre de cerimônias, discursar para todos. Quero dizer algumas palavras. A família é o bem mais precioso que temos. E, infelizmente, nem todos sabem valorizar. Há quem prefira usar o veneno da língua para ferir em vez de apoiar. Mas saibam, todos aqui, que minha filha mais velha sempre foi motivo de orgulho, e não será um mal-entendido que vai apagar isso. Palmas tímidas se seguiram. Eu bati palmas também, de pé, sorrindo. Quando ele entregou o microfone, eu o peguei antes que a banda retomasse. Obrigada, pai, pelo discurso. Realmente, família é tudo. E é curioso como alguns defendem tanto a filha perfeita, até perceberem que o verniz já está descascando. Mas fiquem tranquilos, convidados. Eu não preciso de aplausos. Já me basta saber que, enquanto uns dependem de tapinha nas costas, eu tenho meu trabalho, minha independência e, principalmente, minha consciência limpa. Aplausos mais fortes vieram, desta vez de gente que já estava cansada da novela da noiva. Meu pai ficou vermelho. Minha mãe me fuzilava com os olhos. E minha irmã parecia prestes a desmaiar. Como boa atriz de tragédia, minha irmã partiu para o melodrama. Sumiu do salão por alguns minutos e voltou com o rímel borrado, chorando como se tivesse perdido tudo na vida. Foi até o centro, com o noivo ao lado, e declarou: Quero pedir desculpas a todos. Eu só queria que este fosse o dia mais feliz da minha vida. Mas minha irmã sempre faz questão de me destruir. Ela não suporta me ver feliz. O salão ficou em silêncio. Alguns convidados balançaram a cabeça em reprovação, a maioria mais pela cena exagerada do que por mim. Eu respirei fundo. Caminhei até o centro, sorri e soltei. Destruir você? Mana, você já nasceu especialista em autossabotagem. Eu só estou aqui para assistir ao espetáculo. Mas já que resolveu me culpar, deixe eu esclarecer uma coisa: felicidade verdadeira não depende de me diminuir. Se a sua depende, então talvez ela nunca tenha existido. Houve um murmúrio. A cena, que era para ser a consagração da vítima, virou mais uma prova de teatro mal encenado. A partir dali, a festa virou campo dividido. Metade dos convidados cochichava a favor dela, metade cochichava a meu favor. Era como se o salão tivesse virado arena de reality show, e cada um escolhesse seu participante favorito. Vi uma prima me lançar um olhar cúmplice, rindo baixinho. Um tio me deu tapinha no ombro: Você é corajosa, menina. Sempre admirei isso. Enquanto isso, a madrinha da minha irmã bufava e a consolava como se ela fosse santa martirizada. Não dê ouvidos, querida. Ela só tem inveja. Inveja, eu retruquei alto o suficiente para que todos ouvissem. Mana, se eu fosse sentir inveja, seria de quê? Do seu chefe prestes a te demitir? Do seu noivo que já está repensando as escolhas? Ou do seu vestido que parece um bolo de chantilly mal batido? Risadas ecoaram. O noivo arregalou os olhos, pego no meio do fogo cruzado. Minha irmã ficou roxa de vergonha. A festa foi se arrastando. A pista de dança se esvaziou, a mesa de doces perdeu o brilho, e o que restava era só um clima pesado, recheado de olhares atravessados. Eu me sentei em silêncio, observando. Não porque tivesse cansado, mas porque não havia mais necessidade de agir. Eles já tinham feito todo o trabalho de se destruir sozinhos. E, enquanto via minha irmã chorar escondida atrás das cortinas, cercada de bajuladores que tentavam colar os pedaços, pensei: a vitória ainda não era minha. Mas estava perto. O jogo estava só esquentando,
e eu sabia que o capítulo final seria o mais saboroso. Se dizem que casamento é o início de uma nova vida, o da minha irmã foi o funeral da imagem perfeita que ela passou anos tentando vender. O salão já não tinha clima de festa, estava mais para tribunal em que todo mundo queria ver sangue. E sangue tinha, da reputação dela, escorrendo em silêncio a cada olhar atravessado, a cada cochicho venenoso. Eu sabia que a noite não podia acabar sem o gran finale. A plateia já esperava. E, convenhamos, eu não sou de decepcionar uma plateia. A noiva reapareceu perto da mesa central, com o rímel borrado já seco e um sorriso forçado que parecia colado com cola escolar. Ao lado, meu pai e minha mãe, feito guarda-costas da dignidade perdida. Queremos agradecer a todos novamente, ela começou, a voz trêmula. Apesar de alguns desentendimentos, este continua sendo o dia mais feliz da minha vida. Claro, mana, eu pensei, quem não sonha em ser humilhada em 4K e viralizar no WhatsApp da família inteira? Mas não fiquei só no pensamento. Resolvi falar em alto e bom som. Feliz? Mana, a felicidade não combina com lágrimas borradas e carreira em risco. Mas continue se iludindo. É a única coisa que você ainda sabe fazer bem. Os convidados riram baixinho. O noivo, coitado, já parecia procurar uma saída de emergência. Chega, minha mãe explodiu. Você está destruindo a noite da sua irmã. Eu? Não, mãe. Ela mesma fez isso. Eu só segurei o microfone para garantir que todos ouvissem. Meu pai tentou se impor, você não respeita ninguém. Essa família merece mais união. União? Só se for no grupo de WhatsApp, onde vocês se unem para me criticar. Na vida real, união aqui é igual a unicórnio, todo mundo fala, mas ninguém nunca viu. O burburinho cresceu. A irmã, desesperada, buscava apoio. Vocês estão vendo? É isso que eu sempre tive que aguentar. Essa inveja, essa ironia, esse veneno. Ela não suporta meu sucesso. Sucesso, eu rebati, rindo alto. Mana, sucesso não é vestido de chantilly e chefe te olhando com desprezo. Sucesso é viver sem precisar pisar nos outros. E, nesse critério, você é um fracasso retumbante. E foi nesse momento que o destino decidiu colaborar. O chefe dela, até então silencioso, se levantou. O salão inteiro parou para ouvir. Eu vim a este casamento por respeito, ele começou. Mas o que presenciei aqui foi uma demonstração clara de falta de caráter. E eu não posso permitir que alguém que trata assim a própria família continue representando nossa empresa. Silêncio sepulcral. Na segunda-feira, não precisa aparecer no escritório, ele concluiu. Considere-se desligada. O baque foi tão forte que até os talheres das mesas pararam de bater. Minha irmã ficou imóvel, como se tivesse levado um tapa invisível. Meus pais arregalaram os olhos. O noivo fechou a cara. Eu aproveitei. Olha só, mana. Você conseguiu, agora está oficialmente desempregada. Quer que eu te apresente como a irmã demitida em pleno casamento ou para equilibrar as coisas? O salão explodiu em risadas contidas. Era o golpe de misericórdia. E como desgraça pouca é bobagem, o noivo não aguentou a pressão. Querida, eu não sei se consigo lidar com isso. A imagem, as pessoas. Você está me abandonando, ela choramingou. Eu só preciso pensar. Traduzindo, o casamento durou menos que a entrada da sobremesa. Eu não resisti. Parabéns, mana. Você conseguiu o combo, demissão e divórcio no mesmo dia. Isso sim é recorde de eficiência. Os convidados gargalharam. Alguns até bateram palmas. Meus pais, claro, tentaram salvar a filha preferida. Minha mãe me apontou o dedo. Você é um monstro. Foi você quem trouxe essa desgraça para nossa família. Eu? Não, mãe. Eu só puxei a cortina. Quem estava nu atrás dela foi vocês quem criaram. Meu pai, vermelho de raiva, gritou: Você nunca vai ser parte desta família de verdade. Eu sorri. Ótimo. Porque nunca quis fazer parte de uma família que confunde humilhação com afeto. E ergui minha taça.
Um brinde à liberdade. O salão já estava em êxtase. As pessoas cochichavam, gravavam vídeos, riam. Minha irmã, chorando, saiu correndo para o banheiro, arrastando metros de tule atrás dela. Meus pais foram atrás, bicudos como sempre, murmurando sobre como eu havia estragado tudo. E eu? Eu fiquei no salão, rindo. Pela primeira vez em muito tempo, não era eu a piada. Eu era a narradora da tragédia alheia. E nada podia ser mais delicioso. Naquela noite, saí do casamento com a sensação de que vingança, quando servida fria, é saborosa. Mas quando servida em público, com taças de champanhe e aplausos espontâneos, vira banquete. Minha irmã, a eterna filha perfeita, saiu humilhada, desempregada e com o casamento em frangalhos. Meus pais, bicudos, tiveram que engolir a derrota junto com o bolo caro que ninguém mais queria comer. E eu? Eu saí vitoriosa. Não por destruir, mas por finalmente mostrar que, quando tentam me usar como escada, eu viro trampolim. E, de lá de cima, a vista é maravilhosa. Fim.